Olá, amigos internautas, estamos de volta com mais um Conversa de Boteco aqui pela sua TV Jornal da Cidade, sempre com convidados especiais. E hoje, mais um. Quem tem hoje aí com a gente aqui na nossa mesa de boteco, Donizete Barbosa? É isso aí, Henrique. O nosso convidado nasceu no dia 13 de janeiro de 46, tem 73 anos e é natural de Pouso Alegre. Ele é filho de um dos maiores nomes da história do Pouso Alegre Futebol Clube e sempre esteve presente nos momentos marcantes do nosso rubro-negro. Formado em Direito e Filosofia, ocupou vários cargos na gestão do ex-prefeito Dr. Jair Siqueira. É um dos pioneiros, ao lado do Paulo da Pinta e do Carlos Castilho, na luta judicial para a reativação do Pouso Alegre Futebol Clube. Além de tudo isso, foi intermediador nas negociações da venda do estádio da Lema, visando a estruturação e a independência financeira do Pouso Alegre Futebol Clube. Na nossa conversa de boteco de hoje, é uma honra receber Rui Pérez Rebelo. Bem-vindo, Rui. Prazer é meu. Prazer é meu. Acho que é a primeira vez que eu te entrevisto, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Eu já entrevistei várias e várias vezes seu pai. E eu adorava entrevistar seu pai, porque era uma história muito rica. Eu lembro disso. O homem sabia tudo de Pouso Alegre, né? História viva, né? Não é? Ah, aquilo ali E aí eu te faço a primeira pergunta. Tudo que se fala em Pouso Alegre, teatro municipal, é a banda, é o Pouso Alegre Futebol Clube, é Rádio Clube, tudo que se fala, seu Zé era o pioneiro, estava ali à frente. Seu pai nunca se aventurou, nunca quis mexer com política? Pois é, rapaz. O que você falou é uma coisa interessante, porque a gente ficaria aqui com outros programas para falar em cada um desses tópicos que você falou. Sobre a Rádio Clube, sobre a banda de música. A Lira, né? É importante dizer Lira Pouso Alegrense, que você falou, porque naquela época não existia televisão, não existia lazer nenhum para a população. Então a banda de música, em tudo quanto é cidade que a gente vê nos rincões do Brasil aí, existe banda de música. Então a Lira Pouso Alegrense foi criada aí na década de 50 e o primeiro presidente foi o Zé Rebelo. Então é um desses tópicos que você disse que influenciou muito, né? Então era realmente uma história viva. O Zé Rebelo era realmente uma história viva de Pouso Alegre. Por que ele nunca quis mexer com política? Eu falei agora há pouco para o Neiro sobre isso aí. Acontece o seguinte, ele era muito político. Ele se envolvia diariamente com política. Então era getulista, era brisolista, defendia, discutia, mas nunca queria se envolver com política assim, partidariamente. Sendo candidato? Nunca. Muitas vezes, Toalha Toledo, naquela época, insistia para ele sair candidato, ele falou, não, meu papel é outro. Eu quero influenciar as pessoas, lá na Agência Rebelo, que a gente até acostumou a fazer aquele tipo de papel que ele fazia, né? A gente fixar os jornais de vocês lá todos, sobre notícias diversas de Pouso Alegre, sobre notícias sobre um fato que aconteceu naquela época, foi a criação da primeira FM de Pouso Alegre, saiu no Diário Oficial. Então nós fomos os primeiros a ficar sabendo ali, logo noticiamos. Criação e foguete daqui, foguete dali. De repente, o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, anulou o decreto. E ficou por água. E nisso aconteceu uma reviravolta nessa história. Politicamente aconteceu alguns fatos que a primeira FM saiu para outra pessoa. E ele foi um visionário no seu tempo, não só na área social de Pouso Alegre, envolvendo o nome de tanta gente. Ele foi um dos pioneiros e também um dos pioneiros quando o Pouso Alegre comprou o estádio da Lema, em 1928, que se tornou o único grande patrimônio que Pouso Alegre teve ao longo da sua história todinha. Esse evento, esse acontecimento, foi de suma importância na história do clube, né, Rui? Não, aquilo ali foi marcante, porque eu acho que hoje a gente não estaria nessa condição que nós estamos hoje. Porque se não tivesse essas pessoas daquela época, a comunidade de Pouso Alegre, interagindo com esse propósito. Porque senão o campo seria aniquilado.
Tanto é que aconteceu, eu tenho até um desenho feito dele à mão lá, mostrando as partes que o Pouso Alegre Futebol, que o Pouso Alegre Futebol Clube tinha na Comendador, e foi vendendo aos poucos. Maior. Era muito maior do que o que tem hoje lá. Fazia vizinhança com a Vila de São Vicente. Isso, fazia aqui na Alfredo de Paula também, onde está o Center Box, também entrava ali. Entrava ali. Teve que vender para poder quitar a dívida com o banco. E aí teve uma outra passagem que tenho listas, eu tenho lista com assinatura de cada um, tantos contos de réis, ajudando o Pouso Alegre a quitar a dívida. Então são acontecimentos que marcaram demais a história do Pouso Alegre Futebol Clube. E fazendo uma parada aqui, eu queria dizer para vocês e agradecer já antecipadamente esse convite que vocês estão fazendo, porque eu acho que esse resgate é importante, porque fica para a história, a geração nossa daqui a pouco não está mais aí e ninguém vai saber qual foi a largada de tudo isso, qual foi esse processo e como culminou na chegada do Pouso Alegre agora com esse estágio que nós estamos hoje. E foi interessante que o estádio, a história conta, e no dia 28 de setembro de 1928, ele, José Ribeiro e Alfredo Baganha assinaram a compra do terreno por 8 contos de réis. 2 meses depois, no dia 28 de dezembro de 1928, o jogo inaugural aconteceu contra a Ponte Preta de Campinas. E o José Ribeiro estava presente naquele jogo, na vitória de 3-1. Então, foi importante a participação dele nesses 2 eventos, e super importante para a história do clube, né? Pois é, muito importante, muito importante. Eu tenho fotografia do senhor Alfredo Eanes Baganha, o nome dele completo. Ele morava na rua São José. Ele tinha uma outra parênteses aqui, Donizete, sobre... Ele tinha, a esposa dele fazia um doce, que era o famoso doce do Baganha. Eu esqueci o nome da esposa dele. Ele tem um parentesco com a família do Paturi. A esposa do Paturi, ela é filha do Alfredo. A esposa do Paturi. Eu me lembro quando a gente estava correndo atrás, até no finalzinho de 97, estava terminando a gestão Rosa, e ele chamou eu e o Donizete lá para a gente dar nomes, citar nomes que pudessem levar o nome do estádio municipal do Mandu. Aí nós pesquisamos, foi aí que apareceu o Baganha, que a gente não sabia, mas nós citamos lá Alberto de Barros Cobra, né? Aí, na época, depois que eu caiu a ficha, eu falei, mas alguma coisa está errada, porque a gente citou mais alguns nomes, inclusive do seu pai, disse que não podia porque era vivo. Ué, mas o estádio Repelé está lá e o Pelé é vivo, né? Pois é, mas claro. As coisas que não dá para entender. Mas é interessante você lembrar disso, porque eu fiz parte desse acontecimento, porque o meu pai, na hora que ele percebeu que ia sair o campo, ele ficou pronto, e estava aquela discussão do nome, e isso, ele falou assim, eu vou dar uma sugestão. Porque ele sabia que ele não podia ser, nem ele queria. O Dirceu Vergani, inclusive, falava muito, vamos criar o Rebelão. Dirceu não faça isso. Não gosto de Bom, mas o fato é que o meu pai procurou, fez um ofício para o Rosinha e pegou a assinatura, ele assinou e foi no Bosque, pai dos Bosquinhos, dos meninos aí, e pegou a assinatura do Tibúrcio. Tibúrcio não. Não sei o que você quer falar. É os 3 últimos que sobraram, né? Isso, os 3 últimos. E ele pegou dos 3, Rui, leva lá para o Rosinha para mim. A sugestão deles, Alfredo Eanes Baganha. Pois é, né? Dos 3 vivos, os últimos. Remanescentes. E nós levamos uma fileira de nomes lá para o João Batista Rosa. E ele, na minha opinião, fez errado, escolheu o nome errado. A gente volta já com conversa de boteco aqui pela TV Jornal da Cidade, hoje conversando com Rui Pérez Rebelo.
Você joga na loteria e logo pensa no que fazer com tanto dinheiro. Viagens, mansões, iates. Mas você só tem uma chance em 50 milhões de ganhar. Já a chance de se precisar de doação de sangue na vida é uma em cada 3 pessoas. Acertar na loteria, você continua acreditando. Agora, precisar de sangue nem passa pela sua cabeça? Impacto, força e ação para um consumidor que muda todos os dias. Mudam os hábitos, mudam as referências, mudam as estações. E a gente muda junto, ampliando e adquirindo conhecimento. Tudo isso para agradar a ele, o seu cliente, o nosso cliente. Nossos produtos, antes de tudo, representam saúde e bem-estar. Tudo que o consumidor moderno quer nos dias atuais. Com uma fórmula bem estudada, o nosso açaí vem tomando espaço na preferência do consumidor. Nossos vegetais facilitam, enriquecem e trazem qualidade de vida. Então, quando falar em consumidor moderno, lembre-se da nossa marca e dos frutos da nossa parceria. Brasfruit, mais que suco. Atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com uma variedade imensa de notícias tem sido a meta do Jornal da Cidade. Com anúncios impactantes e de leitura rápida, há que se ressaltar que o Jornal da Cidade é líder no mercado editorial há mais de uma década. Jornal da Cidade, um jornal com boas publicações, são renovadas diariamente através do seu site. Ao se decidir por anunciar em jornais, lembre-se que é preciso uma continuidade, uma frequência que te traga rápido o resultado desejado. Portanto, leia, anuncie e assine Jornal da Cidade, o jornal que o coloca de graça na internet. Jornal da Cidade, as notícias do jeito que você gosta. Olá, sou Ellen Moraes, professora do curso de Publicidade e Propaganda. Aqui os nossos alunos são preparados de verdade e na prática para ocuparem com excelência as vagas do mercado de trabalho. Nossas salas e laboratórios são organizados para que os alunos tenham aulas criativas e participem de projetos de extensão permanentes como agência experimental, fotografia publicitária, revista digital, além de rádio e produção de mídias audiovisuais. Venha para a Univas, aqui você pode mais! Estamos de volta com o nosso Conversa de Boteco pela TV Jornal da Cidade, recebendo hoje o Rui Rebelo. Vamos falar mais com o Rui aí, Donizete. Então a gente falou muito do seu Zé Rebelo, que foi uma figura importantíssima na história do futebol de Pouso Alegre. Vamos falar agora do Rui. Rui, jogador, no primeiro jogo profissional do Pouso Alegre Futebol Clube, o jogo número 1 da história do Pouso Alegre profissional, foi em 67, dia 30 de julho, o Rui Rebelo esteve presente naquela vitória de 4-1, uma semana antes de começar o campeonato da segunda divisão de 67, Rui. Você vai se lembrar desse time. Luiz Carlos, Zeca, João Cobra, Batata e Boia, Mica e Marquinhos, Marcílio, Teco, Tomate e Rui Rebelo. Como que eu ia esquecer disso, né? Porque foi marcante, a Lema lotadinha, né? Iniciando um processo de volta do Pouso Alegre. Então, a gente com carteira da CBD assinada, né? Então, eu lembro o salário de 50 reais, 50 cruzeiros, não sei da época como é que era, que a gente recebia. Mas foi um jogo marcante, porque eu lembro direitinho desse jogo, a cidade todinha, naquele entusiasmo. Expectativa do primeiro jogo profissional, primeiro campeonato que ela disputou profissional. Voltou, pegou praticamente o time completo do Manchester. O Manchester tinha sido campeão em 66 da cidade. Isso. A base do Pouso Alegre foi o time do Manchester, né? O Manchester, ali poucos jogadores participaram, inclusive que era a maioria de Pouso Alegre. Só tinha de fora o Luiz Carlos goleiro, o Zeca e o Teco.
que eram os 3 de Santa Rita. Quem que era o técnico? Já era o Arizona? Não, ainda era o Eu tenente. peguei uma época do Arizona. É. Finalzinho, o Arizona Mas já tinha chegado. Do primeiro jogo Antes foi de eu sair do Pouso Alegre. o tenente Ayrton, que foi o primeiro técnico do Pouso Alegre naquele jogo. O Arizona Sei. entrou no decorrer do campeonato depois, em 67. Mas então o que acontece? Naquela época, eu já estudante, querendo fazer vestibular, logo não tive mais tempo de estudar e jogar. E assim tive que sair. Foi na época que chegou o Jesuíno, Danilo, Ronaldo, começaram a chegar aqueles jogadores que deram esse Paulo aqui em Pouso Alegre, né? Alguns de Pouso Alegre ficaram. O Zé Wilson, Boia, quem mais ficou? Zé Wilson, o João do Raul também não ficou. Não ficou. Eu acho que poucos ficaram. Os caras de Santa Rita, né? Mas aí depois o time acabou em 69. Foi um baque para a cidade também, né, Rui? Ah, foi. Esse aí eu já acho que nem aqui estava mais. Viu? Acho que estava em Belo Horizonte, já estudando. Eu não tinha condição de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu resolvi me dedicar ao estudo. Então acho que fui para Belo Horizonte, 60, 70, por aí. Na verdade, 69, 70. Na verdade aí também, né, a gente até falava vindo para cá, né, que Pouso Alegre nunca teve eleição, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Ah, sim. Aí era o famoso grupo dos 5, né? O Zé Salúcio, Zé Chiquinho de Freitas, O Zé Costa, o Zé Rodrigues, Zezinho Chevrolet Zé Chevrolet. Chevrolet, e o Carlos Ferragens ali. O Pacheco. O Dilon Pacheco. O Dilon Pacheco. Era o clube dos 5. Isso, eles mantiveram, levavam, mantinha, inclusive. Né? Então, e o Moreira, que eu falei para você que assinou a minha carteira, ele era o contador do time, era um dos diretores do time. Um dos diretores. Urias era supervisor Urias, grande Urias. Era supervisor Uma do pessoa maravilhosa também, Urias. Né? Se eu tenho meu arquivo do Pouso Alegre hoje, devo muito ao Urias, porque ele me passou muita coisa daquela época, Rui. E ele guardava muito a história do Pouso Alegre Sport. Mas aí, você formou direito? O direito foi mais pra frente. Mais pra frente. Já casado. Aí você foi mexer com política. Foi Mesmo. secretário do Dr. Jair Esquerda. Em 85 eu comecei a mexer com política. Partido político, ser presidente de partido, e muitos amigos, a gente fazendo reunião até em garagem. Fundamos o primeiro partido político do PL, Partido Liberal. O presidente foi o Afif, candidato a presidente da República. Guilherme Afif também. Isso. Então, naquela época, eu comecei a me mover. E o Jair já estava fazendo um trabalho dele, ele era da Sigra, já mexia com futebol, já tinha o Pouso Alegre Futebol Clube, a molecada aqui de Pouso Alegre todinha. Tinha voltado na mão dele. Isso, e aquele entusiasmo todinho, o nome do Jair foi sendo cogitado para ser prefeito. Nessa época, eu lembro direitinho, eu fui com o Jorge Luiz Teixeira fazer o convite para o Jair ser o nosso candidato do PL a prefeito. Isso na primeira dele. 89. Então, isso ocorrido foi em 88. Foi o começo do processo nosso lá. Ele agradeceu, mas eu lembro como se fosse hoje, ali perto do Correio, ele tinha um escritório ali. Então ele recebeu o convite de tudo quanto é agremiação. E acabou entrando no PFL, por insistência do José Luiz Amaral, o Zé Ferro, o Tista Beraldo. E acabou entrando e foi. E como a gente estava envolvido com ele, nós fizemos uma grande coligação que deu na grande vitória dele na primeira gestão. Era ele, Geraldo Cunha e Candido. Não, Geraldo Cunha? Sim. Não. Ele disputou com o Geraldo Cunha, primeira vez. Não, primeira? Sim. Era ele, Geraldo Cunha e Candido. Na reta final, o Candido saiu. Não, o Oswaldo, meu primo, foi que qual? Foi essa? Vereador? Não, vice-prefeito. Oswaldo Vice? Oswaldo Rebelo, vice de quem que foi? Só foi na próxima. Não, na segunda não foi. Ou foi na segunda? Já não chega lá. A primeira ele ganhou por pouco do Geraldo Cunha. Não, mas falha na bola. 89.
Mas aí depois surgiu 2009. Só nessa época, não, é que eu leio bastante. Pouso Alegre já estava desativado, já estava agonizando, que já nem participava de campeonatos mais. 89, 2008 foi a última vez. Participou por um conchavo que existiu entre o Zé Chaves montar o time em decorrência do dinheiro que tinha recebido da fundação. Daquela venda malograda que não deu certo da Lima. 2008. Aí em 2009 você começou a trabalhar junto com o Paulo da Pinta, o Carlos Castilho. Eu acho que foram os 3 pioneiros nessa briga judicial para resgatar o nome do Pouso Alegre, reativar o Pouso Alegre Futebol Clube Júnior. Como é que foi essa briga? Pois é, no início, inclusive, a gente nem considerava que fosse um litígio, assim, uma briga. A gente achava que poderia ser de outra forma. Eu, pelo menos particularmente, reconhecia o trabalho que o Zé Chaves fez para o Pouso Alegre Futebol Clube. Foi um trabalho importante. Pois é, teve seus defeitos, mas teve as suas virtudes também. E o Pouso Alegre naquela época dava o auge aqui na região, no sul de Minas. Então a gente não pode menosprezar a história do Zé Chaves aqui no Pouso Alegre Futebol Clube. Não pode. Então o que acontece? Nós tentamos fazer contato com ele para ver uma forma da gente fazer uma nova diretoria, com outras cabeças, com outros pensamentos, com outras ideias, aproveitando o potencial de Pouso Alegre, essa grandiosidade que está hoje, né? Esse potencial todinho. Mas infelizmente não teve condição não teve diálogo que aproximasse a gente do Zé Chaves. E nisso o único jeito foi entrar na justiça, porque ele tudo que é pedido nosso, tudo ele não atendia. Então nós começamos a entrar com o oficial de justiça, com isso, com aquilo, e foi se formando um processo judicial. Nisso que entrou o Denilson como nosso advogado, indicado pelo Chico Rafael, e a gente começou um processo para reverter essa situação. 10 anos de... Foi 10 anos. 10 anos então, porque processo judicial a gente sabe como é que funciona, né? Então, felizmente, teve um bom juiz aí que viu com bom grado essa atitude nossa, esse resgate. E estamos aí trabalhando agora. Aí foi o caso depois de empossada a diretoria nova, Conselho Deliberativo do Pouso Alegre Futebol Clube, pensou-se em vender o Estádio da Lima. E foi concretizada a venda. Daqui a pouco você vai contar sobre isso. Sim. Como é que foi essa negociação para a venda do Estádio da Lima? Aquilo ali surgiu... Já. A gente vai para um intervalo, o Conversa de Boteco volta, e aí você responde a pergunta do Donizete. Combinado? Combinado. A gente volta já pela TV Jornal da Cidade. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Esta é Dona Rosa, 57 anos, esposa dedicada, mãe de 4 filhos e recentemente virou vovó. Ela nunca gostou de hospital, mas foi num quarto de hospital que Dona Rosa viu a filha se recuperar depois de um acidente. Ela precisou de cuidado e sangue. Há 5 anos, Dona Rosa não falta uma doação, porque ela sabe que sangue salva vidas. Aqui o que vale é o amor à vida. A Prefeitura de Pouso Alegre não para. Em 2 anos de administração, podemos ver melhorias por toda a cidade. No bairro Xangri-Lá, onde a população sofria há anos com as inundações, a Prefeitura realizou uma grande obra para a captação das águas pluviais, solucionando o problema. O programa de castração de cães e gatos realizou mais de 600 procedimentos cirúrgicos, atuando no controle populacional destes animais. Ainda há muito para se fazer, mas você sabe.
sempre pode contar com uma prefeitura presente. De volta com o nosso Conversa de Boteco aqui pela TV Jornal da Cidade, ficou uma pergunta no ar quando saímos, Rui, falando sobre a venda do estádio do Pouso Alegre Futebol Clube, essa negociação com a prefeitura, e a partir daí, então, deu um fôlego para o Pouso Alegre Futebol Clube. Qual que é o intuito da diretoria com essa venda? Bom, tem que explicar direitinho como é que funcionou isso, né? Essa negociação culminou com o fato do prefeito Rafael Simões ter desapropriado a Lema. Então, nós já sabendo disso e também com um pensamento voltado para uma reestruturação do Pouso Alegre Futebol Clube, a gente pensava, tamanha era a valorização daquele imóvel na Comendador, de fazer uma negociação. E começou a conversa com o prefeito Rafael Simões e depois continuou com o Dino Franciscato, até a gente chegar num bom termo sobre os valores, que seria uma parte em dinheiro, outra parte num terreno que nós vamos construir o centro de treinamento do Pouso Alegre Futebol Clube. Lá perto do Foguetinho. Lá perto na 459, né? 459. 459. Vai ser um local interessantíssimo para ser o centro de treinamento do Pouso Alegre. Hoje quem passa na Comendador José Garcia já vê movimentações ali, inclusive de uma rua. Né? Está abrindo uma rua. O lado esquerdo, para quem está subindo, o lado esquerdo ali, ficou para o Pouso Alegre. Aquilo lá, isso foi bom você falar, aquilo lá é do Pouso Alegre Futebol Clube. A negociação, a gente colocou aquilo como referência para o Pouso Alegre Futebol Clube. E do lado de lá, a UPA. Depois daquela rua, aquela vai ser a UPA que o prefeito já mostrou, inclusive o prefeito Rafael Simões, já mostrou para a gente o desenho, a maquete dessa unidade de saúde que vai ser construída ali. Já existe, mas inclusive... qual é o pensamento do Pouso Alegre na sua parte que ele toca? Aquilo ali é o seguinte, foi conversado desde o início que a gente não ia vender aquilo. Aquilo ali a gente vai alugar para o Pouso Alegre Futebol Clube ter renda. Nós estamos na diretoria hoje, amanhã a gente pode não estar. Mas existe então esse processo de recuperação do Pouso Alegre Futebol Clube mediante o aluguel, a passagem para uma empresa grande de Pouso Alegre aqui que use aquele espaço lá e nos pague o aluguel. Para a gente poder ter renda para poder financiar o projeto do Pouso Alegre Futebol Clube. Ô Rui, o retorno do Pouso Alegre no ano passado foi altamente positivo em termos de juntar a cidade, de movimentar a cidade, e o torcedor abraçou essa ideia brilhantemente. Hoje a saída é essa, não é mais... O Pouso Alegre viveu naquela época com o dinheiro de empresários para sobreviver. Sim. Hoje não, hoje tem que ser como se fosse uma empresa. Não tem mais jeito. Isso é uma coisa que não volta. Você vê hoje mesmo nos times profissionais do Rio e São Paulo, quem está com sucesso aí, quem que é? Palmeiras, grande empresa lá por trás deles, e o Flamengo também com outro tipo de gestão. Assim tá certo. Se não der, é bancarrota. A gente vê os clubes do Brasil, outros clubes que não estão dando certo por causa disso. O Pouso Alegre teve 3 fases importantes. Essa fase inicial, que era 3 contas aqui, 2 contas aqui, cada um assinava ali ajudando. Depois apareceu um grupo de empresários, que foi a segunda fase, que eles bancavam os times, o time do Pouso Alegre. E agora a terceira, não tem mais condições. Não cabe isso mais, né? Não cabe mais. O que vai acontecer? Vamos atrás de grandes empresas que já existem em Pouso Alegre para poder patrocinar o clube. Já tem negociação em Já tem negociação já. Grandes empresas ali, eu não posso dizer o nome porque está em negociação ainda, para que possa financiar e ser propaganda master, como é que fala? Master, né? Na camisa. Aí, meu filho, aí a coisa vai andar, porque por enquanto nós estamos bancando com o dinheiro que está entrando da prefeitura. Entendeu? A gente está bancando esse tipo de... Agora está sendo falado aí, ele já foi até batido o martelo na Federação Mineira, o Pouso Alegre vai disputar o Sub-20. É um campeonato que ele vai disputar com mais 15 equipes, e Minas Gerais, a gente sabe
que a logística é complicada. É Uberlândia, é norte de Minas, zona da mata. Pouso Alegre já vai ter esse patrocínio, essa ajuda para poder fazer os jogos fora de casa? Pois é, a gente espera que esteja já pronto isso, né? Mas por enquanto vai ser desse jeito que eu estou dizendo. É o nosso dinheiro com o nosso recurso para poder patrocinar isso. Tá lá, o Manduzão já está a 1000 por hora, Zé Carlos lá, se envolvendo com a garotada, né? Quem quiser ir lá, ver os treinos do Pouso Alegre, já estão surgindo meninos novos aí, e eles vão peneirando para poder, jogadores, ser incluídos no time profissional. E o Paulo tem falado, várias vezes tem falado isso, que o Pouso Alegre vai dar um passo de cada vez. Em primeiro lugar, sair dessa segunda divisão, conquistar o módulo 2, disputar uma série maior dentro do estado e, no futuro, disputar um campeonato nacional, ou série D, ou série C, ou série B. O torcedor pode sonhar com isso, pode sonhar, ter esse sonho, Rui. Eu acho que pode sonhar, sabe? Porque desde o início desse processo todinho, desse trabalho nosso, lá que eu fazia as primeiras reuniões lá na minha casa, a gente já comentava sobre isso. Agora, o que o Paulo fala muito é sobre a manutenção desse tipo de pensamento que seja envolvido com toda a sociedade e com todos os esportistas, porque nós vamos passar. De repente, na outra diretoria, entra outro presidente, pode ser um outro que tenha outro pensamento. A gente quer levar essa meta aí que outras pessoas continuem esse projeto. Padronizar a administração daqui para frente. Exatamente. Eu acho que é fundamental isso, para dar certo esse projeto. Até porque, hoje em dia, se a gente parar para analisar, ninguém mais quer campeonato regional. Está cada dia mais ficando fracassado. O carioca, o mineiro, o gaúcho, o paulista ainda está mais ou menos. Então, o que a bola da vez? É você entrar no circuito nacional. Começar pela Série D, isso, né? Que, entre aspas, é mais fácil, você pular para a Série C, aí já dá uma endurecida, até você chegar na Série B. E a gente tem uma grande vantagem aqui. Primeiro, a cidade de Pouso Alegre é um polo regional do sul de Minas. Está entre as 2, 3 maiores cidades do estado. Tem um estádio maravilhoso para 20 mil pessoas. Então tem tudo para chegar lá, né, Zé? Tudo. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que... sair da segunda, disputar o módulo 2 e chegar na primeira. O Paulo está com o pé no chão. Entendeu? Com o pé no chão, mas com um projeto desse aí. Mas dizendo sempre isso que eu disse para vocês. Amanhã, por exemplo, o ano que vem tem eleição. Final do ano tem eleição. De repente aparece um outro candidato aí, ganha a eleição, como é que faz? Então a gente tem que ter elaborado, tem que ter um conselho bem feito, que zele pelo nome do Pouso Alegre Futebol Clube e que saiba fiscalizar direitinho todo o andamento do Pouso Alegre Futebol Clube. Pela norma do estatuto, o Paulo pode tentar a reeleição ou não? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Não tenho certeza absoluta não, mas eu acho que pode sim. Conversa em Boteco, TV Jornal da Cidade, um papo gostoso aqui com meu amigo Donizete Barbosa e hoje recebendo aqui o nosso amigo Rui Rebelo. A gente volta já para mais um bloco. Dentro de uma fruta tem sorriso. Tem vários sorrisos. Tem vitamina. E muita diversão. Tem saúde. Ou se tem. Dentro de uma fruta tem muito sabor. E falou em sabor, falou Brasfruit. Dentro de uma fruta tem um mundo de opções. Brasfruit, mais que suco. Atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com uma variedade imensa de notícias tem sido a meta do Jornal da Cidade.
com anúncios impactantes e de leitura rápida. Há que se ressaltar que o Jornal da Cidade é líder no mercado editorial há mais de uma década. Jornal da Cidade, um jornal com boas publicações, são renovadas diariamente através do seu site. Ao se decidir por anunciar em jornais, lembre-se que é preciso uma continuidade, uma frequência que te traga rápido o resultado desejado. Portanto, leia, anuncie e assine Jornal da Cidade, o jornal que o coloca de graça na internet. Jornal da Cidade, as notícias do jeito que você gosta. Olá, sou Ellen Moraes, professora do curso de Publicidade e Propaganda. Aqui os nossos alunos são preparados de verdade e na prática para ocuparem com excelência as vagas do mercado de trabalho. Nossas salas e laboratórios são organizados para que os alunos tenham aulas criativas e participem de projetos de extensão permanentes como agência experimental, fotografia publicitária, revista digital, além de rádio e produção de mídias audiovisuais. Venha para a Univas, aqui você pode mais! A Prefeitura de Pouso Alegre não para. Em 2 anos de administração, podemos ver melhorias por toda a cidade. A estrada que liga a rodovia MG 290 ao distrito do Pantano está sendo pavimentada, uma obra que os moradores esperavam há décadas. O Campo da Lema foi desapropriado para a construção de uma unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, o que trará mais conforto, agilidade e qualidade nos atendimentos emergenciais. Ainda há muito para se fazer, mas você sabe que pode contar com uma prefeitura presente. Estamos de volta com Conversa de Boteco, seu programa semanal aqui na TV Jornal da Cidade. Vamos lá, Donizete, para a reta final, a última pergunta para o nosso convidado Rui Pérez Rebelo. Ô Rui, agora a gente está falando do Pouso Alegre atual, da administração do Pouso Alegre atual. A gente está acompanhando a trajetória do Pouso Alegre agora, nessa volta, com o Paulo da Pinto, com você, com o Carlos Castilho, mas tem outros membros da diretoria também que trabalham, que fazem parte desse trabalho. Você não gostaria de citar o nome dessas pessoas que estão ajudando, colaborando com o Pouso Alegre nessa volta? Importantíssimo você lembrar e nominar todos eles. É o Teixeirinha, que é o médico, que é cunhado do Paulo, eles são muito ligados, então fazem um ótimo trabalho. O Zé Carlos Puleta, que é o diretor de futebol. Tem o Toninho Moraes, que é do patrimônio, que cuidou dessa movimentação todinha, os primeiros contatos com o prefeito Rafael Simões, o Toninho, que é muito ligado com ele, e quem mais? Amarildo. O Amarildo, o grande Amarildo. O Edão, hoje. Matsunaga. O Nelson Matsunaga, que é presidente do conselho. Olha, isso é importante. O Nelson como presidente. Figuraça. E uma coisa que o torcedor pergunta para mim na rua e eu não sei responder. Sobre o estádio, a prefeitura passou o estádio para o Pouso Alegre ou é temporário essa administração do Pouso Alegre no estádio? Temporário. Não tem nada escrito, não tem nada. Não, nem pode, não, comodato até podia fazer. E passar para o Pouso Alegre não pode passar. Porque é um estádio municipal e outros clubes podem jogar lá, né? Isso depende de conversação. Mas o Pouso Alegre assumiu por um período e deu uma arrumada na casa, né? Você vê hoje o estádio é outra coisa, né? Hoje tem condições de ter futebol, ter arquibancada, você vai lá, assiste. Beleza, eu acho que a coisa está funcionando. E você acha que para esse ano nós não vamos ter aquele susto que nós tivemos ano passado? De portão fechado, falta isso? Não, ele aprendeu bastante, né? Agora não tem uma condição de acontecer nada de susto, de ficar correndo aí atrás disso, de polícia, de alvará, disso, daquilo, de bombeiro. Não tem mais isso, não. Acho que esse ano... Então foi uma conversa muito interessante. Eu acho que a gente está resgatando um pouco da história, não só do Pouso Alegre Futebol Clube, mas a história da cidade. E a gente lembrou de nomes que fizeram a história dessa cidade. Foi muito importante a sua presença hoje na nossa conversa de boteco. A gente queria agradecer a sua presença hoje. Não, quem tem que agradecer sou eu. Eu sempre disse para vocês o seguinte, meu pai ele morreu feliz porque ele foi homenageado em vida. Agora, seja o que Deus quiser.
Quem quiser lembrar, que lembre dele. Mas a história verdadeira foi contada através de vocês quando ele era vivo. Essa homenagem à família ficou gratificada e eternamente em cima de vocês, que são parte da história da imprensa de Pouso Alegre. Como eu disse no começo aqui, eu tive o privilégio de entrevistar o seu Zé Nunes Rebelo várias e várias vezes. Gostava, porque era um bate-papo gostoso. O homem estava sempre enfranhado em tudo que era de Pouso Alegre. E sabendo, né, de que ele nunca recebeu nenhuma homenagem em Pouso Alegre, só posso dizer que é uma vergonha. Acho que os vereadores têm que acordar num nome como esse. Está na história de tudo que você vai mexer em Pouso Alegre. Pouso Alegre Futebol Clube, o seu José estava lá. Lira Pouso Alegrense, né? Rádio Clube de Pouso Alegre, entre outras coisas. Clube de Campo Pouso Alegre. Distribuidora de jornal e revista. A Pioneira, a famosa agência Rebelo, né? Então tudo. Acho que o senhor José Nunes Rebelo faz parte do progresso de Pouso Alegre. Hoje, se Pouso Alegre está no patamar que está, devemos muito a ele lá atrás, né? De ter a iniciativa de se criar tudo isso dentro da nossa cidade. Então, infelizmente, hoje ele não se encontra mais no nosso meio, mas acho que nossos políticos deveriam sim prestar uma homenagem, e uma grande homenagem, não singela, uma grande homenagem, porque realmente ele merece. Rui, obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Vamos ter que trazer você de volta aqui, porque tem muita coisa para falar. Muita coisa para a gente conversar. Não é verdade? Muito. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa Conversa de Boteco, aqui pela TV Jornal da Cidade. Notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.